E aí galera, tudo bem? Eu acho que vai ser um vídeo curto, eu sempre falo isso, mas dessa vez eu realmente acho que vai ser um vídeo curto. Semana passada eu fiz um post aqui no Instagram, fiz no Twitter também, e no Facebook. Só que assim, eu fiz um pouco afobadamente, não consegui explicar direito e primeiramente quero pedir desculpas por isso, né? Um assunto da importância que eu quero tratar não deveria ter sido tratado por mim de maneira afobada. Não vou dizer que foi leviano, porque não sei se chegaria a chamar de leviano, mas foi, enfim, meio que na afobação. Na noite anterior, no dia anterior tinham votado a urgência desse projeto de lei com 358 votos contra 33 votos. E eu fiquei meio... Enfim. Esse vídeo é para falar sobre isso. Vi outras pessoas já fizeram vídeos sobre isso. Quero recomendar 3. Né, e uma quarta pessoa que não fez um vídeo, mas enfim, eu vi os vídeos do Bibo Talk, vi do Paulo Wong, vi do Vitor Fontana e vi também alguns comentários muito interessantes, importantes que a Ana Felício postou nos stories dela e ela colocou como destaque. Então, enfim, aqui embaixo estão os links aí para vocês verem, e para quem quiser os links para os vídeos no YouTube, eu vou colocar nos stories os links de cada um desses aí. Eu acho que eles meio que cobriram tudo que tinha para falar sobre o assunto, mas mesmo assim eu quero repetir alguns dos pontos e no final eu quero tecer um comentário que nenhum deles fez, mas que, enfim, tem uma particularidade que eu acho que vale a pena chamar a atenção. É isso. Vou ler o texto do projeto de lei, é um texto curtinho, então não tem muito problema ler. O projeto é do pastor Sargento Isidório, que foi o deputado federal mais votado do estado da Bahia, com aproximadamente 350 mil votos. E assim, antes de qualquer coisa, que fique muito claro, o que eu tenho a dizer aqui não é nenhuma crítica ao deputado pastor Sargento Isidório, de maneira alguma. Inclusive acho muito importante ressaltar, talvez muitos de vocês nem saibam disso, ele que é o autor desse projeto de lei, ele já deu entrevista dizendo que ele vai votar contra. Nem ele vai votar a favor desse projeto de lei, porque ele entende, esse projeto de lei, na verdade, é de 2019, né? E está tramitando desde então. Foi votada na semana passada a sua urgência para que seja levado ao plenário, para que seja votado com urgência. E de 2019 até 2022, o próprio pastor Sargento Isidório já não concorda com a redação desse projeto de lei e ele já declarou que vai votar contra. Então isso é uma coisa muito importante que nenhum dos meus colegas que fizeram outros vídeos mencionaram, talvez porque não tivessem visto essa notícia. Mas vamos ao texto. Veda qualquer alteração, edição, supressão, adição ou adaptação aos textos dos livros da Bíblia Sagrada, mantendo a inviolabilidade de capítulos e versículos, proibindo modificar o texto sagrado, garantindo a pregação do seu conteúdo em todo o território nacional. Né, o Congresso Nacional decreta, e aí vai repetir já com uma mudança que não é uma mudança assim tão simples. Fica vedada qualquer alteração, edição ou adição aos textos da Bíblia Sagrada. Aqui não aparece adaptação, tá? Antes aparecia a adaptação, aqui já não aparece mais. Da Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo e Novo Testamento, em seus capítulos ou versículos, sendo garantida a pregação do seu conteúdo em todo o território nacional. Primeiramente, já é garantido em todo o território nacional a garantia da possibilidade de você pregar o texto bíblico. Então, isso já está amplamente coberto pelo direito à liberdade religiosa, da qual nós usufruímos no Brasil. Então essa parte, né, fica bonita aqui no texto, mas ela é desnecessária. A segunda coisa, antes de entrar no texto propriamente dito, isso aqui não é um post de Instagram, entendeu? Que você pode interpretar de uma maneira, né, com bons olhos ou com maus olhos, que você pode, né, dar o benefício da dúvida. Isso aqui é um projeto de lei. E como tal, ela precisa ser interpretada, entre milhões de aspas, da pior maneira possível, porque uma vez se tornando lei, temos que contar com a possibilidade de que a pior possível leitura. Então, assim, aqui ninguém está discutindo a intenção, né, do pastor Sargento Isidório. Não está isso em questão. O que está em questão é propriamente o texto. E o que isso pode significar se de fato se transformar numa lei federal, né? Porque não é uma lei estadual, municipal, não é uma lei federal. Isso está tramitando no Congresso Nacional. Primeiro na Câmara, depois vai para o Senado. Vamos lá.
a Bíblia Sagrada? Primeira grande pergunta que surge, que aparece assim, qual Bíblia? E depois ele até, na justificativa, ele dá uma explicada um pouco melhor, porque assim, existem diferentes Bíblias. E dentro do cristianismo, grupos diferentes têm Bíblias diferentes com quantidades de livros diferentes. Né? Então, como aqui no Brasil todo mundo sabe, a Bíblia evangélica utilizada pelos protestantes, ela tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. A Bíblia Católica ela tem 73 livros. A Bíblia dos católicos ortodoxos, dos coptas, os russos ortodoxos, tem outros livros, mais livros. Então, a primeira dúvida que surge é, que Bíblia é essa? E em se definindo apenas a Bíblia evangélica ou protestante e a Bíblia católica, as outras Bíblias que existem, elas não mais poderão ser chamadas de Bíblia ou elas não poderão mais existir? Não está claro. Não está claro. Mas anterior a isso ainda, a Ana Feliz, que é doutoranda na Unicamp, linguística, e ela está fazendo um trabalho que tem a ver com filologia, ela levantou uma questão muito interessante, que é o seguinte, a Bíblia ela não chega para nós como um livro fechado, ela chega em fragmentos. E existem milhares de fragmentos de textos diferentes, e todos eles são catalogados, são reunidos, e o tempo todo tem acadêmicos e estudiosos estudando, procurando encontrar a melhor versão, a versão que seja a mais fidedigna, que mais se aproxime. E tem critérios para isso, né? Eu não sei se existe algum livro da Bíblia que você tenha um rolo que tenha um livro inteiro. Normalmente são fragmentos. E eles vão montando. E existe um trabalho muito minucioso. E esse trabalho envolve edição e adaptação, duas coisas que são proibidas aqui, né? Porque, sei lá, a carta aos 1 Timóteo, né? Você não tem a carta inteira em nenhum lugar, assinada por Paulo. Você tem fragmentos aqui e ali. E aí tem as pessoas, os linguistas que vão analisar, os filólogos, né, que vão analisar o trecho aqui, não, isso aqui. E chega-se à melhor versão. Então, vamos falar da Almeida, que é a Bíblia mais utilizada por evangélicos no Brasil. A Bíblia Almeida, por exemplo, quando ela foi traduzida no século XIX, ainda não tínhamos encontrado os rolos de Qumran, né, que foram encontrados, acho que na década de 40, final da década de 40 ou no começo da década de 50, encontraram, né, tenho certeza que você já ouviu falar, dos rolos de Qumran, né, que os essênios, sei lá, no primeiro século, enfim, encontraram fragmentos novos que fizeram com que melhorassem o texto, porque assim, antes de você traduzir o texto, tem que definir qual é o texto que precisa ser traduzido. E com os rolos de Qumran, por exemplo, houve modificações. Por isso que a gente não tem só uma Almeida. A gente tem a Almeida corrigida, a gente tem a Almeida revista, a gente tem a Almeida revista e atualizada, a gente tem a corrigida e fiel. Mesmo na mesma tradução, mesmo os mesmos 66 livros, a gente tem versões diferentes, que tem adaptações diferentes, que tem edições diferentes, que tudo isso, teoricamente, com esse projeto de lei estaria, não vou dizer proibido, mas estaria em xeque. Se pode ou se não pode. A primeira pergunta é qual Bíblia? A segunda pergunta é qual tradução? E se você não pode alterar, as línguas mudam. E por causa da, sei lá, uma palavra que há 30 anos atrás, 40 anos atrás tinha um significado, hoje já não tem mais o mesmo significado. Então, se evitaria usar essa mesma palavra e colocaria-se outra palavra. Ou seja, é uma alteração. Só que uma alteração necessária. Entendeu? Então, a Ana Felício, ela falou bastante da questão dos manuscritos, o Vitor falou bastante da questão da tradução, o Bibotalk e o Paulo Won falaram bastante também das implicações até políticas, mas aqui tem uma coisa que no dia 20/8/2019, quando você clica no link, né, eu vou colocar o link de novo nos stories também, para o projeto de lei, lá tem também todos os ofícios que foram colocados. E aí, no dia 20/8/2019, no plenário, quando foi feita a apresentação do projeto de lei, olha, como o texto já é diferente. O pastor Sargento Isidório, ele disse
que o projeto de lei veda qualquer alteração, edição, supressão, adição ou adaptação aos textos dos livros da Bíblia Sagrada, mantendo a inviolabilidade de capítulos e versículos, proibindo modificar ou dar sentido contrário à literalidade. Olha, proibindo modificar ou dar sentido contrário à literalidade do texto ou a entendimento já consagrado e professado há séculos por cristãos das mais diversas denominações religiosas, com o intuito de escarnecer, zombar, vilipendiar, impedir, perturbar o livre exercício da crença religiosa ou de seus cultos e pregações de conteúdo bíblico. A gente entende aqui qual é a intenção dele. E eu não estou aqui de maneira alguma querendo criticar a intenção dele. Só que assim, quem vai dizer, quem vai definir, quem tem autoridade para dizer se algo está sendo feito para vilipendiar? Quem tem autoridade para dizer que é zombar? Porque se vira lei, então é o judiciário. Você já parou para pensar? Você como cristão, quer que o judiciário tenha o poder de determinar quando é que alguém está vilipendiando, quando alguém está zombando? É muito grave. E a gente está falando, você está pensando talvez no judiciário hoje, talvez o STF hoje. Não, mas o STF ele vai mudar. Daqui a alguns anos pode ser um STF completamente diferente. Daqui a 50 anos essa lei vai continuar existindo. O STF vai ser completamente outro, o judiciário vai ser completamente outro, o ambiente no Brasil, sociocultural e religioso, pode ser completamente outro, e a gente quer dar ao judiciário o poder de determinar. Quem que vai determinar? Ou não é o judiciário? Então, o que eles vão fazer? Vão criar uma comissão para dizer qual é, assim, a interpretação literal. Olha, e aqui, ou dar sentido contrário à literalidade do texto. Aqui, por exemplo, foi isso que eu fiz no post, aqui só explicando um pouquinho melhor, a literalidade do texto. Ou a entendimento já consagrado e professado há séculos por cristãos das mais diversas denominações religiosas. Vamos lá. Eu, como adventista, a nossa leitura literal do texto é que é para a gente guardar o sábado. Outras igrejas de outras denominações leem outros textos e chegam à conclusão que, na verdade, não é para guardar o sábado, é para guardar o domingo. Mas, do ponto de vista de literalidade do texto, um texto literal, aí já é um problema de hermenêutica total. O que é o texto? O que é o significado literal? Se fosse tão simples, se tivesse um significado literal que fosse visível, que fosse óbvio, nós não teríamos tantas igrejas diferentes, tantas denominações diferentes, mesmo dentro do evangelicalismo, o protestantismo, que dirá as ramificações, as direções diferentes que existem dezenas ou talvez centenas dentro da Igreja Católica. Então, assim, não tem como o texto bíblico literalmente dizer duas coisas diferentes. Aí, quando você vê no interpretação consagrada, entendimento já consagrado, qual é o consagrado? É o que tem mais gente aderindo? Então, a maior igreja, a maior denominação, ou quem tiver mais poder de influência, essa que vai ser a leitura oficial, é uma salada, uma complicação que não tem fim. Nunca vai ter fim. E aqui, já para encerrar esse vídeo, que está mais longo do que eu pensei que fosse ficar, e aqui eu quero trazer uma reflexão sobre a ação de cristãos na política. Praticamente tudo que a gente tem de política no Novo Testamento não é muito positivo, porque você tem o Império Romano, que é um império opressor, e você tem a liderança religiosa que meio que está vendida a esse império, o sacerdócio está tutelado por Roma. Então no Novo Testamento você não tem muito subsídio para lidar com isso. No Antigo Testamento nós temos dois grandes exemplos de homens de Deus em cortes estrangeiras. José no Egito, ele trabalhou para favorecer os israelitas? Não. Daniel na Babilônia ou no Império Medo e Persa, ele lutou pelos direitos dos israelitas? Não. Não se tem relato disso. Você tem a rainha Esther, que aí ela vai ser usada por Deus para salvar do extermínio o povo judeu. Aí sim você tem, mas é um caso muito extremo e muito pontual. Ela não se torna rainha para favorecer, para conseguir direitos para os israelitas. Não, ela faz isso
num caso de extremidade, e assim, ainda com dúvida, né? Porque ela está colocando a vida dela em risco. O que eu quero dizer com isso? Eu não sou fundamentalmente contra cristãos estarem na política, não é isso. Mas eu tenho muitos problemas em cristãos entrarem para a política para fazerem leis que beneficiem somente aos cristãos, né? Para você governar ou trabalhar em prol de si, né? O cristão na política ele deve trabalhar em prol da sociedade como um todo e, se for seguir a Bíblia, de preferência, governar para ajudar os mais vulneráveis, né? Na Bíblia nós temos o quarteto da vulnerabilidade, né? O órfão, a viúva, o estrangeiro e o pobre. No meu entender, a atuação política de cristãos na política deveria se dar para beneficiarem toda a sociedade. E eu sei, todo mundo fala, o Estado é laico, o Estado é laico. Talvez alguns de vocês não compreendam por que o Estado precisa ser laico e por que de onde surgiu essa ideia do Estado laico, pelo menos na modernidade. Ele surge nos Estados Unidos com os cristãos protestantes que fugiram da Europa porque, em muitos casos, eram perseguidos por serem protestantes. Eles entendiam o quanto o poder, essa união do poder político e do poder religioso podia fazer mal para eles. Eles tinham sofrido isso. Eles falaram, não, nós vamos fazer diferente aqui. Nós vamos separar os poderes. Para quê? Para que nenhuma religião tenha poder para nos oprimir. Para que nenhuma religião possa, através do poder do Estado, me oprimir se eu escolher ter uma crença diferente do que há daquela que está no poder naquele momento. E fato é, hoje, nós evangélicos, do ponto de vista de poder político, nós fazemos parte do poder político. É uma situação favorável a nós, se você quiser assim entender. Só que, amanhã ou depois, pode mudar. A gente pode não estar mais na mesma situação favorável que a gente está hoje. E aí a gente vai abrir precedente para que os outros, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, sei lá quando, que estiverem no poder, se um outro grupo religioso surgir e tomar o poder político, ou tiver pelo menos uma ampla participação no poder político, para que ele beneficie essa outra religião ou até passe a perseguir a gente. O Estado laico, ele nasce da experiência dos protestantes de terem sido perseguidos na Europa. E eles decidem que precisamos fazer diferentemente. Então, eu sei que hoje, não sei no Brasil tão abertamente, mas eu vi um vídeo recentemente de um pastor famoso dos Estados Unidos, não lembro o nome dele, fiz questão de não decorar, e ele fala que assim, seria uma loucura, que cristão quer o Estado laico? Nós não queremos Estado laico porque o Estado laico é a garantia de que as pessoas podem pecar e podem fazer um monte de coisa errada. Olha, quem garantiu a liberdade das pessoas pecarem, fazerem coisa errada e colherem os frutos disso foi o próprio Deus. Quem nos dá a liberdade para rejeitarmos a Deus é o próprio Deus. O que os cristãos protestantes no século 17 e 18 entendiam, e nós viemos dessa tradição, é que nós não podemos permitir que o Estado persiga ou beneficie, porque assim, beneficiar é o primeiro passo. Beneficiar os que estão no poder é o primeiro passo. Logo depois que você beneficia os que estão no poder, já começa a perseguir os que não estão no poder. Essas duas coisas andam ou de mãos dadas ou elas vêm uma na sequência da outra. E nós não podemos dar poder ao Estado de nos perseguir por causa da nossa religião. Se hoje o Estado está favorável a nós, com gente no STF, com mais de 100 deputados da bancada evangélica, etc. Essa situação de hoje. Mas nós não podemos dar o poder ao Estado de que se amanhã ou depois a coisa virar, a coisa mudar, que isso venha a ser prejudicial a nós. E por isso que nós não podemos usar a máquina do Estado para beneficiar a nós mesmos ou para prejudicar pessoas que são de outras confissões religiosas, outras direções religiosas. Enfim, é isso que eu tinha para dizer. Eu espero que se tenha ficado um pouco mais claro. Nos stories vou colocar todos os links para quem quiser ler a lei mais uma vez.
E é isso, não tem como, né? Não tem como a gente apoiar uma lei dessas. Eu entendo a preocupação, eu entendo a intenção, né, do pastor Sargento Isidório, mas precisamos encontrar outras maneiras de lidar com isso, se é que de fato precisamos lidar com isso. Um grande abraço, é isso aí. Deus abençoe vocês.